Boa tarde a todos, amigos, parceiros da nossa organização. Obrigado pela vossa presença no dia de hoje. Particularmente, estaremos hoje a prestar alguma atenção sobre alguns aspectos relacionados com a governança nível 3. Na governança nível 3, estaremos a olhar para o segmento das auditorias financeiras, com particular enfoque com como preparar a nossa organização para as auditorias profissionais. Eu sou Lucas Machado, sou consultor empresarial, sou profissional de contabilidade e sou docente universitário. Estarei a partilhar convosco alguns aspectos que pensamos que são necessários para que as empresas consigam se posicionar no que se trata de receber auditorias que, vamos convir, tem sido uma dor de cabeça, tem sido um calcanhar daqueles, tem sido encarado como um desafio por parte de vários órgãos, por parte de várias pessoas, por parte de gestores e até por parte de trabalhadores. Todos esses são partes interessadas que acabam estando envolvidas neste processo. Logo, é muito interessante entendermos algumas componentes que fazem parte, que envolvem uma auditoria profissional, para que, como organização, sobretudo as organizações sem fins lucrativos, consigamos nos posicionar de uma forma que coloquemos a nossa organização numa posição competitiva em termos de captação de recursos para o seu próprio funcionamento. Vamos desenvolver um pouco esse aspecto mais adiante. Basicamente, em termos de temáticas que nós vamos cobrir, vamos olhar para a primeira parte: quando é que as tais ditas auditorias profissionais se tornam necessárias? Quais são os aspectos práticos que há a considerar na preparação, sobretudo daquilo que nós consideramos primeira auditoria? O que esperar de um processo de uma auditoria? Temos também a necessidade de compreender, por exemplo, aquilo que são os custos que estão envolvidos num processo de uma auditoria profissional e perceber, comparando isto com a questão de necessidade, comparando isto com a questão de investimento necessário para uma empresa, porque a compreensão costuma fazer com que algumas organizações, de alguma forma, evitem, não adotem por receios infundados, em alguns casos. Então é isto que precisamos desmistificar um pouco. Algumas razões são compreensíveis, mas será que elas podem nos deter? Provavelmente não. Vamos falar disto um pouco mais adiante. Por último, como responder às constatações de uma auditoria com vista ao melhoramento da nossa organização. E nisto vamos tocar algumas considerações finais, uns aspectos rapidamente resumidos. Bem, quando falamos de auditorias profissionais, um dos primeiros aspectos que nos salta à vista é esta coisa bastante assustadora, esta coisa que vem criar uma espécie de ruptura ao nível da organização. A auditoria é, na verdade, um procedimento periódico que vai analisar aquilo que são os registros, os relatórios, os processos de uma empresa para verificar se estão em conformidade com as normas legais, com as práticas de contabilidade geralmente aceitas e as práticas de gestão das organizações. Todo investidor investe para maximizar os seus interesses. Ele investe para ganhar dinheiro. E para que isto aconteça, há uma sequência de práticas, há uma sequência de formalismos, há uma sequência de processos que devem ser seguidos por parte, sobretudo, daqueles que são os administradores diretos da organização. Então, memoriza este termo que nós estamos a tocar, a questão dos processos, sobretudo processos internos de uma organização. Vamos tocar essa questão. O que é que nós queremos destacar quando dizemos que a auditoria foca processos? Não só processos, como dissemos, mas a questão processos é muito importante.
Processos são uma sequência de ações interligadas que concorrem para um objetivo que foi estabelecido, que faz parte daquilo que é o coração da nossa organização. Na prática, em que se desdobram esses processos? Temos a questão de regras de compra e venda. Pense numa coisa simples e rápida. Quando começa uma compra, em muitas organizações as compras começam quando alguém de um departamento específico, pode ser um departamento de logística, identifica algum produto, não é? Vai levantar, escrever uma requisição. Depois de escrever uma requisição, submete um processo para aprovação com as devidas justificações. E em alguns casos, dependendo da forma como a organização está configurada, neste processo, antes de a pessoa submeter uma requisição, ela tem que encontrar diferentes fornecedores daquele mesmo bem para questões de comparação. Então, ele faz isso, depois prepara a requisição. Há um segundo nível que vai aprovar essa requisição. Em alguns casos, vai até o terceiro ou quarto nível, não é? Esses níveis todos são níveis que compõem este processo. Depois que se aprova, a quem vai emitir o cheque, não é? Depois da emissão do cheque, devolve-se ao departamento as pessoas que fizeram a requisição. Estas pessoas vão comprar, recebem uma fatura que vem acompanhada dos bens que foram adquiridos. Esta fatura é anexa ao cheque que foi emitido, a transferência bancária ou um justificativo de caixa que suporta a saída de dinheiros. E depois deste processo, leva-se este composto de documentos, submete-se à contabilidade, que tem a obrigação de fazer o devido registro nos sistemas contabilísticos da empresa e depois arquivar. E o processo não termina aí. Tem a fase de produção de relatórios, tem uma outra fase de arquivamento destes documentos. Então, repare, começamos de uma identificação de uma necessidade ao nível da empresa, passamos para a requisição. Esta sequência de passos todos compõem aquilo que nós designamos para efeitos desta comunicação, processos internos de uma organização, não é? Vamos encontrar ao nível de processos internos as políticas financeiras de entradas e saídas, como é que entra o dinheiro, né? A partir de onde vai entrar o dinheiro, qual é a obrigação de fazer alguma coisa da primeira pessoa que está na linha de frente, né? A quem ela vai entregar, quem vai fazer a conferência de dinheiro, quem vai fazer a confirmação, quem vai fazer o depósito, não é? Depois volta outra vez para a contabilidade. Há regras de contratação, por exemplo, ao nível do Departamento de Recursos Humanos, que todas as empresas fazem questão de seguir religiosamente, não é? Desde a contratação de pessoas, aliás, na verdade começa a nível interno, identificamos uma necessidade, vamos para fora, ou temos as cotações dos órgãos que vão publicitar a nossa vaga, podemos contratar uma segunda empresa que está especializada nisso. Quer vamos de forma direta, quer contratemos alguma organização que vai nos dar a devida assistência ou auxílio, vamos ter que seguir processos, não é? Temos, por exemplo, a questão do desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização. A pessoa foi contratada, passa pela fase de indução, ela se estabelece. Com o andar do tempo, queremos fazer a avaliação do seu desempenho, queremos encontrar formas de motivar este profissional para que continue a produzir na nossa organização e não terminamos aí. Temos que encontrar uma forma de reter, porque não somos apenas nós. Existem outras organizações que estão interessadas em quadros, em profissionais com valências que adicionam valores à nossa organização, não é? E temos, ao nível das corporações, a questão de antecipação dos impactos que resultam, impactos fiscais particularmente, que resultam de tomadas de decisões. Como deve imaginar, caro amigo, as organizações têm que pagar impostos para o funcionamento de um Estado, de uma economia. E boa parte das instituições de quem o Estado vai cobrar os impostos são, de fato, as empresas.
Sim, as pessoas também pagam, mas são pessoas que estão ligadas às empresas, não é? Estes impostos têm natureza diversa. Existe, por exemplo, o imposto corporativo das organizações, que é cobrado sobre os lucros, que é pago já na primeira parte do segundo semestre do ano seguinte, do primeiro semestre do segundo ano de operações. A empresa já calculou quais são os seus resultados, se tem lucros, se tem prejuízos. Mas essa questão de se tem lucros ou prejuízos não pode surpreender a organização. Precisamos encontrar um mecanismo de antecipação do progresso da nossa organização. Significa que de quando em vez, talvez trimestralmente, aliás, mensalmente, a organização tem que se dotar de ferramentas e mecanismos que a permitam acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Logo, no primeiro mês, no segundo mês, torna-se imperativo a organização saber qual é a sua situação. Eu faço muito este desafio aos meus estudantes e aos profissionais, para quem me dirijo várias vezes. Um gestor, um diretor de uma organização tem que ser sempre capaz de se fazer a seguinte pergunta e responder: se a organização tivesse terminado hoje, onde é que eu estaria? Esta pergunta simples encerra o aspecto de antecipação dos impactos fiscais que resultam daquilo que são as decisões que a empresa vai tomando, decisões de compra, decisões de contratação e tudo mais, como vamos ver mais adiante. Qual é então a importância das auditorias? Bem, elas basicamente são ferramentas de fortalecimento das organizações, na medida em que garantem e vão manter a qualidade na forma como essas organizações vão atuar. Então, são ferramentas estratégicas de auxílio. Elas favorecem a melhoria contínua. Cada auditoria vai fornecer certos feedbacks, não é? Certos resultados que vão incentivar a organização a melhorar de forma contínua nos seus processos internos. Isso não só eleva a qualidade dos produtos ou serviços, mas também vai optimizar a eficiência das operações da organização a nível interno. O que é isto? Nós, como organização, vamos melhorar mais e mais, não é? As auditorias vão permitir o fortalecimento e a credibilidade e a confiança. Avaliações regulares da nossa organização, do estágio em que ela se encontra, demonstram o comprometimento de uma empresa com a qualidade, com questões de transparência. E isto tudo pode fortalecer a confiança dos nossos clientes, a confiança dos nossos investidores e todas essas outras entidades que estão interessadas de uma forma direta ou indireta no desempenho da nossa organização, porque extraem disso alguns benefícios, não é? Permitem também a detecção e correção de forma antecipada dos desvios. Desvios ou não conformidades nos processos, se não forem corrigidos de forma antecipada, podem resultar em produtos ou serviços de uma qualidade inferior. Essa é uma questão óbvia e é um problema com que muitas organizações debatem-se ao longo do tempo. Portanto, a detecção precoce, antecipada de erros permite correções antes que esses problemas se tornem graves e tragam impactos bastante custosos para a nossa organização. Então, não se trata necessariamente de andar atrás de erros. Muita gente pensa erradamente que o objetivo de auditorias é a detecção de erros. Este, na verdade, ao nível daquilo que é o conceito de uma auditoria, é uma consequência, não é o objetivo primário. O objetivo primário é este braço estratégico da própria organização, até onde, quando ela ser capaz de tomar decisões de forma antecipada, de forma orientada, de forma clara, seguindo todos os procedimentos, ela evita riscos que podem comprometer os resultados dos investidores, dos credores, aquelas pessoas que põem dinheiro na nossa organização e emprestam-nos, neste caso, dos financiadores, ou seja,
toda esta gama de entidades que estão interessadas, de forma direta ou de forma indireta, no desempenho da nossa organização. Dito isto, vamos destacar dois aspectos interessantes. Quais são os tipos de auditorias, então, que comumente são verificados? O primeiro tipo chamamos auditoria interna. Auditorias internas são realizadas por profissionais que foram treinados pela própria empresa para conduzirem essas avaliações, não é? São espaços muito mais curtos em termos de tempo. Normalmente vão ter característica ou periodicidade trimestral de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, não é? Os auditores internos acabam sendo este braço preferido pela organização, pelos gestores, na medida em que caberá a eles detectar eventualmente algumas falhas ao nível dos procedimentos, algumas inconformidades, não é? Nós trabalhamos com uma série de legislação, trabalhamos com uma série de leis, seja do país para organizações sem fins lucrativos, trabalham com políticas financeiras e com políticas de compliance que as permitam andar numa determinada direção para satisfazer o interesse do financiador. Satisfeito este interesse, elas conseguem nos anos seguintes continuar a captar recursos destes financiadores e continuar as suas operações. E temos as auditorias externas. Estas, por sua vez, são realizadas por entidades independentes em períodos um pouco mais longos, normalmente são anuais, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, são um braço preferido pelos investidores, pelos credores, pelos financiadores e até pelo próprio Estado e outros órgãos ou outras entidades que estejam interessadas. E a razão até que acabam sendo muito mais preferidas, a auditoria interna acaba muitas vezes conectada emocionalmente, porque é um colega que foi treinado ao nível da organização para fazer o acompanhamento. Então pensa-se que o colega pode estar um pouco mais propenso a fechar os olhos a uma e outra coisa. Quem vai credibilizar o trabalho do auditor interno acaba sempre sendo o auditor externo, por causa do seu olhar mais rigoroso, mais crítico e emocionalmente distante do ambiente da organização, o que vai lhe permitir ser um pouco mais neutral nas suas decisões, mas antes até na sua própria avaliação. Portanto, quando é que as auditorias tornam-se necessárias? Quando falamos disso, o nosso objetivo aqui é ajudar as organizações a identificar o momento certo para se iniciar uma auditoria. Vamos destacar alguns aspectos, como sinais que indicam que a sua organização está pronta para uma auditoria, assim como os benefícios estratégicos, mencionamos isso lá atrás, benefícios estratégicos que estão associados à sua organização.